Olá a todos, meu nome é Priscila. Hoje vou falar sobre fechamento de um ciclo e surgimento de uma nova era. Essa é uma palestra do Grupo Espírita da Prece, GEP, de Lavras, Minas Gerais. Bom, nós vivemos num mundo de provas e expiações. O mundo de regeneração é a próxima fase que o planeta Terra vai passar. Porém, ainda temos que nos adaptar demais para que o planeta possa se reestruturar e se tornar um mundo de regeneração. Em Kardec, no capítulo 18 da Gênese, que foi escrita lá em 1868, diz o seguinte, que o progresso é uma das leis da natureza e que a perfeição da habitação, ou seja, das pessoas que vivem naquele planeta, está relacionado com o ambiente em que ela vive. Então, se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós precisamos passar por provas e expiações. A humanidade tem realizado incontáveis progressos, tanto no campo das ciências, das artes, progressos materiais. Porém, o progresso moral ainda está muito incipiente. Então, a caridade, a solidariedade e também o bem-estar moral. Ainda nesse capítulo, nós vimos que é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos e catástrofes puramente materiais. E é necessário aos homens a elevação do sentimento para destruir tudo que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. Então, todas essas situações ruins que estão acontecendo ou já aconteceram com o nosso planeta, tem a nossa responsabilidade. Então, tem relação com as ações que fizemos, tanto no sentido de egoísmo ou de orgulho. E aí, como tudo na vida, há um período de transformação, que é esse período de crescimento moral. Então, existe um processo de crescimento moral. E é um movimento regenerador no sentido das ideias espiritualistas. Ou seja, o papel do espiritismo nesse ponto, da gente ter um pouco mais de consciência em relação de onde estamos, para onde vamos, e entendemos que esse momento de existência aqui na Terra é apenas um momento, uma transição e uma oportunidade de melhora. A união e a tolerância é algo imprescindível aos nossos tempos e para o nosso aprimoramento, pois o lema da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade para conosco mesmo e também para as outras pessoas. O que para nós tem a aparência de perturbações são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é limitada. Isso quer dizer que, muitas vezes, quando a gente passa por algum problema na nossa vida, quando a gente se distancia desse problema e esse problema é resolvido, a gente olha para trás e verifica que não foi tão ruim assim, que há situações positivas em meio ao caos. Então, às vezes esse movimento é para que haja evolução, tanto da Terra quanto daqueles que a habitam. Se pudéssemos embarcar-lhe o conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas se harmonizam no todo.
é como nós explicamos até então. Bom, Kardec, no capítulo 18, ainda fala da questão de gerações a encarnar na Terra. Existe a possibilidade do espírito que encarnou aqui ainda não ter aprendido ou não ter conseguido aprender ainda nessa existência tudo aquilo que ele tinha que passar, que ele tinha que aprender. Então, as provas e expiações que foram reservadas para esse espírito não foram suficientes ou ele não soube lidar da melhor maneira. E aí o que acontece? Numa próxima reencarnação, eles não vão estar reencarnando aqui na Terra. Por quê? Existe a possibilidade deles tentarem melhorar em um outro mundo, uma outra morada do nosso Pai, para que eles possam ter a possibilidade de avançar, né? Porque muitas vezes eles estão muito endurecidos, muito inferiores, e aí essa oportunidade aqui na Terra não é suficiente. Então, eles são enviados, né, para outros locais. Naquele local, ele tem a missão, né, de fazer aquele mundo, com o próprio melhoramento, ele pode fazer aquele mundo melhorar. A inteligência e a razão, geralmente precoce, o sentimento inato do bem, das crenças espiritualistas, sinais de um certo grau de adiantamento anterior, podemos observar em algumas pessoas também que encarnam aqui na Terra. Então, muitas vezes, essas gerações, tanto aquelas que se apresentam de um modo endurecida, quanto aquela geração que nasce e que se apresenta como um nível mais alto dentro nesse sentido, elas são confundidas aqui na Terra. Mas cada uma delas tem uma função, né? Uma de aprender e a outra para auxiliar a evolução desse planeta. E a nova geração será composta exclusivamente por espíritos eminentemente superiores, mas pelos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, com essa dinâmica de encarnação e reencarnação, o espírito, ou cada espírito, vai se depurando e vai evoluindo. Então, a maior parte dos espíritos na Terra devem ter uma característica evolutiva maior para que o nosso planeta passe do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas como é que a gente faz essa transição para uma nova era, para um mundo melhor, para um mundo de regeneração? Então, nós podemos seguir os conselhos dados pelo Chico Xavier no capítulo 85 do livro Ideal Espírita. Ele propõe 20 exercícios para a reforma íntima, ditado pelo espírito Sheila. Então, vamos lá. Executar alegremente as próprias obrigações. Então, a felicidade total não é desse mundo. Porém, nós podemos ter a felicidade que a gente pode estar atingindo nesse mundo. Então, a nossa felicidade depende da energia que depositaremos nas nossas atitudes, nas coisas que nós fazemos aqui na Terra, e sempre ser grato por todas as experiências, seja elas quais forem, né? Para que a gente possa executar, que a gente tenha esse período aqui na Terra
e que isso pode ser visto de uma forma mais leve. Silenciar diante das ofensas. Então, quando alguém nos ofende ou nós nos sentimos injustiçados, não vamos dar o troco, né? Apenas agradeça por ter essa consciência de que isso está errado e que pior do que ser ofendido é ser o ofensor. Então, a gente não pode reproduzir algo que a gente se machucou tanto com uma ofensa, uma injustiça. Então, a gente tem que mostrar pelos nossos atos que a gente pode melhorar. Terceiro, o favor prestado. Então, não ficar muito preso às caridades que nós eventualmente fazemos, né? Vendo o que é que aconteceu, como que a pessoa respondeu. Apenas continua fazendo essa caridade. Não no sentido só material, mas no sentido moral. Porque não é esse o sentido da caridade, né? De ficar cobrando o que foi prestado. Mas é uma demonstração de amor ao próximo. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Então, assim, quando nós realizamos algo bom para as pessoas, não ficar esperando, nem obrigado. Porque nós não podemos fazer as coisas pensando no como que o outro vai responder. Nós temos que fazer a nossa parte, porque ajudar as pessoas não é algo que temos que cobrar, né? Mas sim um dever, né? De ajudar, é o nosso papel como espírito em evolução. Emudecer a nossa agressividade é complicado, a gente precisa filtrar as nossas palavras antes de ficar soltando por aí, controlar as palavras, não entrar em briga. Então, respira fundo, né? Conta, toma um copo de água, faz para si, coloca na consciência o que é que fez com que a pessoa possa ter trazido algo que te deixou com raiva e tenta não trazer ou colocar para fora essa raiva ou de maneira agressiva. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Nós somos espíritos em evolução e cada um está num patamar, né? E se alguém discorda da gente, não quer dizer que essa pessoa não gosta da gente. Ou se você discorda de uma pessoa, mesmo aquelas que você ama, isso não quer dizer que você não goste dela. Então a gente tem que saber compreender, né? E afinal, ninguém sabe quem está certo ou quem está errado. E nós não temos que julgar ninguém. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Muitas vezes nós escutamos algumas perguntas que servem para nos cutucar, às vezes para tirar a gente do equilíbrio, né? Se alguém está fazendo isso para te incomodar, esquece, né? Pense em outra coisa, tira de si a negatividade e responda com educação, com amor, da mesma maneira como você gostaria de ser respondido. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Isso é difícil da gente fazer, né? Eu acho que para quem tem algumas profissões, como a profissão de professor, que tem que estar repetindo toda vez até a pessoa entender, é um costume. Mas para muita gente, às vezes, a pessoa fala, mas de novo essa pessoa está perguntando a mesma coisa, ou ela fez a mesma coisa de forma errada. E repetir é o progresso. E não só para quem está escutando, mas para quem está ensinando. Porque quando a gente ensina as outras pessoas, a gente também aprende.
E a gente aprende cada vez mais, com mais detalhes, com mais profundidade. Então, para aquele que repete, ainda melhor, pois quem muito fala precisa muito ouvir. Então, que ao repetir tenhamos amor, paciência, agradecimento a Deus pela oportunidade de falarmos novamente sobre um assunto para aquela pessoa. Às vezes a própria pessoa está precisando, mas nós mesmos precisamos reforçar o tema. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Escuta, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Então, a gente tem que falar menos e escutar mais. É difícil? Também é difícil. Muitas vezes queremos desabafar e quando menos esperamos, o nosso ouvinte, que escolhemos por amigo, começa a comparar as dores que ele está sentindo com as nossas. E aí desvirtua toda a conversa e aquele momento que você tinha para conversar, relatar seus problemas, desabafar, torna um momento em que o assunto da outra pessoa vai se tornando mais importante. Quando a gente estiver na posição de ouvinte, que sejamos ouvintes e depois, com a conversa amiga, nós possamos compartilhar as nossas experiências e tentar resolver os problemas da melhor maneira possível. Treinar a paciência. Então, treinar a paciência de forma constante também é difícil. Por isso que nesse tema aqui nós colocamos aguente firme e seja forte nos desafios diários. Todo dia a gente precisa ter essa resignação, essa fé, acalmar o próprio coração. Porque assim como a felicidade não é eterna, as tristezas também não são eternas. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, porque uma hora as coisas vão melhorar. Buscar, sem afetação, um meio de ser mais útil. Ser proativo, não esperar as pessoas pedirem ajuda para se oferecer como ajudante, né? Tentar servir com o que você sabe fazer de melhor, né? Então, verificar as pessoas que estão próximas, o que elas precisam, o que elas estão... Muitas vezes elas estão com vergonha de pedir, ou não sabem para quem pedir, ou não têm conhecimento de que você sabe executar determinada atividade, e aí tentar se colocar como ajuda, né? Isso é algo que pode ser traduzido como uma espécie de caridade. Então, busque sempre se melhorar e ajude sempre quem puder, que puder as pessoas que estão ao seu redor. Desculpar sem desculpar-se. Esteja tão bem consigo mesmo que se alguém quiser te magoar, não irá conseguir. Então, é claro que todos os dias a gente passa por difíceis situações. Quando alguém vir te pedir desculpa, isso não vai ser necessário, porque isso pode ser que nem te magoou mais. Porque você compreende a pessoa e não a julga. Então, muitas vezes, você compreende que ela estava de cabeça quente naquele momento, porque ela estava preocupada com o seu trabalho, com um filho doente em casa, com um problema financeiro, com algo que pode ter mudado a maneira da pessoa agir. E aí ela acaba descontando nas pessoas que elas tenham qualquer tipo de relação com o problema. Então, vamos tentar compreender sem julgar. Não dizer mal de ninguém é difícil, também é muito difícil, mas se a gente não viu, se a gente não estava presente, não tem como o nosso comentário ajudar ninguém, então a melhor coisa é ficar de boca fechada. Então você não sabe as dificuldades que as pessoas estão enfrentando e não conhece verdadeiramente os problemas para saber por que a pessoa tomou um caminho ou uma atitude
que você julgou como errada. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Não tem ninguém totalmente ruim ou totalmente bom, mas todos nós temos um lado bom, né? E a gente precisa valorizar ou descobrir isso em nós mesmos e nas outras pessoas, né? E esquecer os defeitos. Isso não diz respeito a nós, isso diz respeito à própria pessoa, que tem que buscar o seu próprio melhoramento. Alegrar-se com as alegrias dos outros. Então, estamos juntos caminhando para o mundo de regeneração. Então, a evolução espiritual de uma pessoa é alegria para todos nós. Então, se uma pessoa está evoluindo, está melhorando, isso deve ser uma alegria, porque todos nós somos irmãos. Porque dependemos uns dos outros para sermos felizes. A conquista pessoal de alguém não é necessariamente pessoal, é geral, é de todos nós. Não aborrecer quem trabalha. Tem um velho ditado que diz: se não quer ajudar, não atrapalhe. Então, tenta ser suave. Nós, às vezes, acabamos implicando com o trabalho do outro, a maneira como a pessoa executa. Às vezes, ela tem um pouco mais de dificuldade, faz o seu trabalho de um jeito mais devagar, ou de um jeito que não é o nosso jeito. Então a gente precisa ter essa paciência e não ficar aborrecendo. Deixa a pessoa fazer do jeito dela. Tentar ajudar de forma espontânea, respeitar o serviço alheio, porque todo trabalho é válido, não importa qual é, né? Tudo que executamos com amor, com vontade, é bem feito, é reconhecido pelo Pai. Não há um trabalho melhor ou um trabalho pior. Todos são necessários. Reduzir os problemas particulares, né? Então, será que tudo é motivo de sofrimento? Será que tudo que acontece na nossa vida a gente precisa reclamar, ou a gente precisa falar que não tem sorte, ou que sempre tal coisa acontece com a gente? Então, nós temos que entender que estamos passando por provas, né? Então, da mesma maneira como a gente vai à escola, aprende um conteúdo, coloca em prática e a gente passa por avaliações ou provas para saber se a gente realmente está sabendo, se a gente vai passar de ano, ou no nosso exemplo aqui, se a gente vai passar por uma outra existência um pouco melhor, então a gente precisa passar por essas provas. E ser gratos por essas dificuldades, que é por meio dessas dificuldades que nós somos testados e que nós passamos tanto por provas quanto por expiações. E servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Devemos servir sempre, mesmo quando debilitados fisicamente, porque sempre alguma coisa nós temos a oferecer. Nós aprendemos, então a gente tem que estar disposto a melhorar. E quando as pessoas do planeta melhoram, o planeta melhora. E é só assim que o planeta vai regenerar, ou passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É a nova era. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.